São 7h32. Constrangimento para a Assembleia Legislativa. O deputado estadual André Fernandes passa por saia justa em Pernambuco após descumprir decreto estadual sobre a pandemia. É acusado de debochar de guardas municipais e acaba sendo conduzido à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos. Quem conta detalhes agora sobre esse caso é o nosso correspondente Carlos Alberto. O deputado estadual André Fernandes, do Republicano, ganhou o noticiário neste final de semana ao ser conduzido à delegacia de polícia civil da praia de Porto de Galinhas, na Grande Recife, após descumprir um decreto estadual do governo de Pernambuco que trata de medidas preventivas contra a pandemia da Covid-19. André, de acordo com uma nota da Prefeitura do município de Ipojuca, onde está localizado o belo cartão postal do litoral pernambucano, ignorou neste sábado as normas restritivas voltadas ao combate da pandemia, debochou das orientações dos guardas municipais, usou da condição de parlamentar para não sofrer sanção e, após resistir às recomendações sobre o decreto do governo estadual, foi conduzido em seu próprio veículo à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos. Segundo ainda a nota, o deputado André Fernandes, então, na tentativa de se esquivar, se apresentou como deputado, afirmou possuir imunidade parlamentar, alertou que ninguém poderia tocá-lo e disse que não iria para a delegacia, além de dizer repetidas vezes que um decreto não está acima da Constituição, portanto, não estaria violando nada. Ao final da nota, a Prefeitura de Ipojuca comunicou que todo o fato será encaminhado pela delegacia ao Ministério Público e à Assembleia Legislativa do Ceará. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. O deputado estadual André Fernandes, jornalista Beto Almeida, poderia ter evitado toda essa situação de constrangimento, de mal-estar para a própria Assembleia Legislativa, casa a qual ele pertence aqui no Ceará, e se tivesse respeitado essas normas que são baixadas pelos municípios brasileiros, pelos governos estaduais, como medidas adotadas para evitar a transmissão da Covid-19. E aí o André Fernandes foi às redes sociais, tentou contestar a versão, dando a versão dele, mas as imagens gravadas e divulgadas a partir dessa nota da Prefeitura de Ipojuca, na região metropolitana de Recife, as imagens são fortes, são contundentes e até certo ponto incontestáveis do ponto de vista de uma nova versão que você possa apresentar. O deputado André Fernandes, a todo instante, dizia que não estava descumprindo a Constituição Federal, que ali o que estava prevalecendo era um decreto e que um decreto não se sobrepunha ao texto constitucional. Só que ele esquece que em 2020, no comecinho da pandemia, o plenário do Supremo Tribunal Federal garantiu aos estados e aos municípios autonomia para tomar providências de forma a evitar a propagação da Covid-19. Ou seja, houve o entendimento da Corte Máxima do país de que os estados estão sim instituídos por garantia constitucional, inclusive, de editarem seus decretos em obediência às normas sanitárias. Mas o deputado André Fernandes não se satisfez apenas com isso, ele, na realidade, debochou dos guardas municipais, desafiando-os a entrarem na água se quisessem impedir que ele tomasse um banho. Não é que o deputado André Fernandes esteja proibido de frequentar uma praia em Pernambuco, ele tem liberdade como qualquer cidadão. Agora, é preciso dizer o seguinte, que como parlamentar, ele precisa sim dar exemplo. Se ele sai do estado do Ceará para ir ao estado de Pernambuco e lá existe um decreto que proíbe o banho de mar, porque Pernambuco está sim passando por um momento muito crítico da pandemia, mais até no momento do que o estado do Ceará. Então, qual é o custo do deputado André Fernandes se adequar à legislação, ao decreto que está em vigor lá? É como vir um parlamentar de qualquer outro estado do país e simplesmente chegar aqui ao nosso estado e desrespeitar. Então, assim, é uma questão que não dá para caber em um discurso de que ele não está desrespeitando a Constituição. Ele está desrespeitando o estado de Pernambuco, desrespeitou literalmente a Guarda Municipal, zombou da Guarda Municipal, orientou, inclusive, na conversa, no diálogo dele lá com os policiais disseram, olha, as outras pessoas saíram da água porque o senhor não, exatamente porque ele se arvorou da carteirada
que foi algo que eu achei absurdo que ele tentou dar como parlamentar, tentando intimidar os policiais, a guarda municipal, de que se eles tocassem nele, ele seria preso por ter imunidade. E mais, não prevaleceu nada disso, porque ele, inclusive, Lucindo, ainda tentou subir a escadaria para chegar ao hotel e os guardas municipais foram firmes, impediram que ele tivesse acesso à escadaria no intuito de literalmente fugir da área, de deixar a areia. No fim das contas, ele foi detido, foi no carro conduzido dele, no próprio carro à delegacia de polícia. Você pode chamar do que quiser, foi conduzido no carro dele, ele foi detido, porque por ele mesmo, pelo gosto dele, ele não teria ido a canto nenhum. Mas ele foi detido porque foi levado, embora no carro dele, foi conduzido, ele foi no carro dele, mas ele teve que ir à delegacia e olha só, foi registrado boletim de ocorrência, foi instaurado um inquérito por portaria, que eu não sabia nem como é que é esse inquérito, por abuso de autoridade e infração de medida sanitária preventiva. Após a conclusão desse inquérito, vai seguir o caso para a Justiça e além de ser também encaminhado o resultado disso aqui para o Ministério Público Estadual e para a própria Assembleia Legislativa, porque ele acabou criando um constrangimento para o Poder Legislativo que ele representa onde quer que ele esteja como parlamentar. Lembrar que em 2020 o deputado estadual André Fernandes acabou sendo punido pela Assembleia Legislativa ao ter o mandato suspenso por 30 dias em função da quebra do decoro parlamentar, ou seja, desrespeito às normas internas do parlamento, do Poder Legislativo. Você lembra, jornalista Beto Almeida, que mesmo se registrou em alguns momentos essa investigação feita pela mesa diretora da Assembleia, pela Comissão de Ética sobre desvio de conduta do deputado André Fernandes, naquele momento porque ele havia acusado, levantado suspeita publicamente contra o colega Nezinho Farias, né, atual prefeito do município de Horizonte, por suposto envolvimento com facções criminosas. E isso custou uma punição, a suspensão do mandato por 30 dias do deputado estadual André Fernandes. O que é lamentável só, Luziano, é que assim, parece que 4 anos não serão suficientes para o jovem deputado André Fernandes aprender a lidar com as responsabilidades do cargo de um deputado estadual. Que deputado estadual, ele tem uma responsabilidade imensa perante o seu eleitorado, perante o seu estado, e que não pode ser simplesmente se arvorar de que pode fazer o que quiser, contrariando determinações, decretos, leis estaduais, municipais, por onde quer que ande.